Então eu queria chamar o Wesley, nosso irmão Wesley Hernani, esse irmão mais famoso aqui da nossa comunidade. Dia 4, né? Dia 4 de junho, nós teremos o DIP, no aniversário da Isa. Nós teremos o DIP, Domingo da Igreja Perseguida. E os nossos irmãos lá de Itapicuru estarão vindo aqui para Salvador e o próprio Wagner vai ministrar nesse dia, no dia 4, e nós teremos dinâmicas aqui na nossa comunidade, vai ser muito bom, então não percam, dia 4, tá bom? Nosso irmão Wesley vai ministrar a palavra para a gente essa manhã. O Wesley está com a gente desde 2019, né, amigo? Desde 2019, ele esteve aqui com o nosso irmão Tadeu, e ficou, né? Veio e ficou. Curtiu, conheceu a Costela. E aí ficou por aqui para Salvador. E nós temos acompanhado aí nesses 4 anos de amizade muito profunda com o nosso irmão. Inclusive morou lá em casa, né? Durante um tempo. O quanto que ele tem crescido em maturidade, em fé, em constância, em propósito daquilo que ele foi chamado. E nós entendemos que ele tem uma palavra para ser liberada sobre a nossa comunidade. E nós estamos dando essa oportunidade para ele essa manhã. Eu queria que os irmãos estendessem suas mãos para cá. Vamos orar por ele. Queria chamar a Jane também aqui. Vamos abençoar essa família que está prestes a receber a Aninha. Mês que vem, né, amigos? Mês que vem, outro. Julho. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoá-los. Pai, nós louvamos o seu nome. Nós louvamos o seu nome porque o Senhor tem forjado uma família missionária no nosso meio. Nós estamos vendo com os nossos próprios olhos a palavra do Senhor se cumprindo na vida deles, provisão, milagres se cumprindo na vida deles, o cuidado do Senhor, a generosidade do Senhor para com eles. E nós queremos abençoá-los nesse tempo. Abençoá-los porque entendemos que o Senhor está levando eles para uma nova estação, para uma estação de maturidade, para uma estação de firmeza, aonde palavras que foram lançadas ao longo da vida deles, eles verão se cumprir nesse tempo. E por isso nós queremos abençoar o coração deles para que sejam encharcados de humildade, de temor do Senhor. Nós oramos para que haja provisão do Senhor sobre a casa deles nesses dias, Pai. Nesses dias em que seus filhos têm aberto mão de tantas coisas para estar se dedicando à oração, à intercessão, dia e noite, a cooperar com essa comunidade de fé, para que uma lâmpada esteja sempre acesa aqui nesse lugar. Nós oramos, fortalecendo os nossos irmãos, fortalecendo a fé dos nossos irmãos, para que eles não desfaleçam em meio a tantas vezes eles não verem a igreja correspondendo com aquilo que o Senhor tem depositado, mas nós abençoamos com perseverança para que eles permaneçam em meio a dias difíceis, em meio a tribulações, em meio a provações, que eles permaneçam fiéis àquilo que o Senhor falou. No nome de Jesus, abençoamos o Wesley com mais unção, essa família com mais unção, para que eles transbordem da glória de Jesus e espalhem o bom perfume de Cristo em todas as nações, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, Senhor.
Amém, amigos. Bom dia. Ou a paz do Senhor, para os mais crentes. O Dan acabou com 20 minutos da minha pregação, que eu ia contar a história. Amém, amigos. Eu acredito que hoje é um dia importante para a comunidade, se tratando do Start. Eu acho que vai alinhar-se o nosso coração em relação àquilo que o Senhor quer e vai nos depositar nesses dias. Nós vemos que o Senhor tem, mais uma vez, nos agraciados com a sua presença e nos colocado no plumo. E hoje eu queria compartilhar com os irmãos algo que o Senhor tem colocado há bastante tempo no meu coração, em relação à própria comunidade, em relação a o que a gente tem vivido. Para quem não me conhece, como eu disse, meu nome é Wesley Hernani, sou casado com Jennifer, está aqui no script, eu tenho que me apresentar. Vou ter uma filha chamada Ana, não é a Ana, mãe de Samuel, é a Ana de Lucas 2. O meu papel hoje aqui vai ser mais como um trombeteiro, alguém que vai relembrar, talvez Deuteronômio, que foi meu trabalho na Siga-me, relembrar aquilo que o Senhor tem feito ao longo dos anos. E lendo Atos nesses dias, eu tenho percebido que cada vez que os apóstolos iam pregar, eles começavam a falar de todo o plano de Deus. E no final disso, sempre o Espírito vinha e os batizava. Então nós vemos isso quando Pedro se levanta, nós vemos isso quando Estevão está pregando, nós vemos isso em Atos 13, quando Paulo está pregando. Sempre ele fala de todo o plano de Deus e no final eles são agraciados pelo Espírito. Então era muito importante, era muito comum que os discípulos estivessem sempre lembrando do plano de Deus. E eu fico refletindo nesses dias, porque nós sabemos que para tudo na vida nós precisamos de um planejamento. E às vezes, por falta do nosso planejamento, nós não temos nos atentado ao plano de Deus. Nós não temos nos atentado àquilo que Ele já vem desenvolvendo desde o início do mundo. Dando um exemplo pessoal, no ano passado, eu trabalhei numa empresa de vendas direta. E nessa empresa de vendas direta, eu sempre tinha que falar o plano de negócio. E o que era o plano de negócio? Eu falava da onde a empresa nasceu, eu falava onde eu estava no momento da história da empresa, e falava de onde a empresa estava indo. Então, toda vez que eu ia convencer alguém ou falar sobre a empresa para alguém, nós sempre nos encontrávamos em meio à história. Espera aí, eu estou nesse ponto da história, eu estou indo para lá. Eu não estou ao léu. E nós vemos isso também desde o início da Bíblia. Eu queria começar abrindo com os irmãos em 1 Coríntios 1:18. Nós vamos ler bastante a Bíblia hoje. Amém? Amém. Eu queria começar, na verdade, com o capítulo 2. Vamos para o capítulo 2. Que diz: Irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes, nem de sabedoria humana, para lhe apresentar o plano secreto de Deus. Pois decidi que, enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, quando estávamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria dessa era ou de seus governantes,
que logo caem no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é um mistério de Deus, seu plano antes secreto e oculto, embora ele tenha elaborado para a nossa glória antes do começo do mundo. Uma experiência que eu tive quando fui para Itapicuru é que eu lembro que quando eu me converti, na verdade, alguns anos atrás, de verdade, né, eu nasci na igreja, mas me converti ali, eu tinha 18, 19 anos. Eu estava lendo um livro até do Paul Walsh, e ele estava falando do verdadeiro evangelho. E depois disso eu comecei a ficar amante das literaturas, então eu comecei a ler muito. E comecei a ler, e consumir, às vezes, 4 horas de pregação por dia. E eu fui achando que isso era o motivo pelo qual eu ficava mais próximo de Deus. Então, às vezes, Deus estava me dando uma palavra: olha, você precisa orar mais. Aí, o que eu fazia? Em vez de orar, eu ia procurar um livro sobre oração. Aí eu li o livro sobre oração, dava um check, e qual é a próxima palavra? E aí, quando eu percebi, eu estava me afundando em literaturas. E as literaturas me deixando obeso para o projeto e o plano de Deus. Uma das coisas que me alinhou a esse plano foi a própria escola Siga-me. Mas nada se compara a uma experiência que eu tive em Itapicuru. No primeiro mês que eu fui para Itapicuru, eu estava lá só de visita. E nós fomos num povoado lá chamado São Paulinho. E chegando nesse povoado, nós fomos na casa de 2 irmãos. E depois de pregarmos e falarmos com eles, nós fizemos uma roda para orar. E na hora de orar, nós falamos: vamos orar o Pai Nosso? E aí eu lembro que o Wagner falou assim: vocês sabem a oração do Pai Nosso? E os irmãos que moravam ali falaram: não. E aí eu fiz: peraí, o que eu faço agora? Porque geralmente o nosso evangelismo é sempre um resgate. Nós vamos até alguém já pensando que essa pessoa sabe algo de Cristo, e a partir disso agora eu vou falar para ela voltar. Só que lá eles não sabiam nem quem era Jesus. Então, quando eu voltei para casa nesse dia, eu voltei pensando: meus livros não funcionam aqui. O que eu li não funciona aqui. Eu não estou tirando a importância dos livros, até porque Deus deixou um livro. Eu estou falando que muitas vezes nós estamos consumindo coisas que não estão nos levando para o plano de Deus, mas na verdade estão nos distanciando daquilo que Ele nos chamou para fazer. E aí, quando eu chego em casa e eu fui fazer um devocional, eu me deparei com esse texto, que Paulo está dizendo: eu não usei sabedoria humana, eu não me importei com a sabedoria humana, mas o que eu levei para vocês foi o plano de Deus, que antes estava secreto e oculto, e agora ele está visível. E esse plano, amigo, eu queria falar sobre ele hoje, que é o Evangelho. Desde o início do mundo, quando Deus cria o mundo e cria um jardim para se relacionar com o homem, Ele usa todo o jardim, Ele usa toda a estrutura para falar sobre obediência. A nossa obediência e a obediência sempre trouxe e sempre trará manifestações espirituais. E isso era claro no Éden. Exemplo. Uma coisa que Tadeu me ensinou muito é que a palavra culto a palavra cultura vem de culto, que vem de cultivo. Então, quando Deus fala: haja árvore, e essa árvore aparece, quando Deus coloca o homem no Éden, Ele está falando para a árvore, Ele está falando para o homem: cultive a árvore. E por mais que a árvore fosse algo físico, na verdade Deus estava falando: cultive a minha voz, porque a árvore ainda é a voz de Deus. Então o cultivo àquilo que Deus disse, que é a voz, trazia um culto todos os dias. Então todos os dias que Adão obedece ao Senhor, cultivando a árvore, ele estava fazendo um culto. Logo, isso feito em forma de várias casas gera uma cultura.
Então, o que é uma cultura? É quando eu cultivo uma voz. E esse cultivo trazia relacionamento. Então, Adão estava com o homem se relacionando todos os dias. E Deus descia, Adão estava com Deus se relacionando todos os dias. Então Deus descia e conversava com o homem. E a obediência mantinha esse relacionamento. Mas chega um dia em que Adão come do fruto. E ele obedece ao diabo. Então logo, a obediência de Adão ao diabo traz uma manifestação espiritual, que é o pecado. E esse pecado nos separa de Deus. Mas Deus tinha um plano desde o início, que era mais uma vez habitar com o homem na terra. Durante toda a história bíblica, nós vamos ver esse plano em ação. Então nós vamos ver que Deus em Adão, ele já começa o plano de resgate. Quando Adão se vê nu, Deus já oferece um animal como sacrifício e veste Adão. E ele já estava apontando para uma semente, a semente que esmagaria a cabeça de Satanás e traria o homem de volta a uma intimidade com o Senhor. O Senhor sempre foi o plano de Deus, que o homem e Deus e as criaturas celestiais tivessem relacionamento. Então, quando nós começamos a ver toda a trajetória bíblica, nós vamos ver isso. Nós vamos ver que Noé é chamado pelo Senhor, mas não para construir uma arca somente. Noé estava construindo o plano de Deus. Noé estava numa construção. Que construção? Mais uma vez, o Senhor vai habitar na terra. E nós teremos relacionamento com Ele. Então nós vamos ver isso em Moisés. Nós vamos ver isso em José. Nós vamos vendo isso a cada ponto da Bíblia. O Senhor reconstruindo um relacionamento. Até que nós chegamos em Cristo Jesus. Então quando Jesus vem ao mundo, Ele está dizendo: eu não faço as coisas pela minha própria força. Ou eu não faço as coisas por causa de mim, pelo que eu estou vendo. Mas eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Então Jesus estava com os olhos fixos em um plano. O plano de reconciliação. Um plano do Senhor. Quando Jesus chega no Getsêmani, ele faz uma oração. E essa oração ele fala: Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. E geralmente, eu já vi tanta pregação de gente falando que Jesus estava com medo da cruz. Jesus estava com medo da cruz e por isso ele sangrou, Mas Jesus não estava com medo da cruz. O cálice aqui, a cruz era o meio. Jesus estava falando de um cálice que existe. E é o cálice da ira de Deus. Esse cálice está escrito em Salmos 75:8. Fala sobre esse cálice. Em alguns outros pontos da Bíblia. Então quando Jesus está dizendo: se for possível, afasta de mim esse cálice, é porque ele conhecia o Senhor. Ele conhecia o seu plano. Mas ele fala depois: mas contudo seja feita a sua vontade, não a minha. E que vontade é essa, senão, mais uma vez, reconectar homens e Deus? Então Jesus não estava com medo da cruz. Jesus, na verdade, conhecia o Pai. E conhecia a ira que ele tinha do pecado. Porque Deus odeia tanto o pecado. E por que ele odeia o pecado? Porque o pecado é a coisa que te afasta dele. O pecado é a única coisa que tira você da presença dele. E a Bíblia diz que Deus agradou Moê-lo. Geralmente a gente via muita peça, pelo menos em alguns lugares que eu fui, eu via muita peça que tinha demônios. E os demônios batiam em Jesus e jogam Jesus na cruz. Mas não foi o diabo que matou Jesus. O próprio Senhor o moeu.
E eu queria ler junto com os irmãos Isaías 53. Eu sei que você pode dizer, isso aí eu já sei, isso aí eu já ouvi várias vezes. Mas é importante que nós saibamos em que ponto da história nós estamos. Isaías 53. Quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença, como um tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoutes para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos o caminho de Deus para seguir os nossos caminhos. E no entanto o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como um cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendente, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado num túmulo de homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida foi entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resulta de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si o pecado deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi condenado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Deus tinha um plano que é reconectar o homem a ele. E Cristo na cruz, quando abre os braços, ele diz: está consumado. O seu plano, Pai, está consumado. Agora, mais uma vez, existe um novo e vivo caminho. A porta está aberta. E nós podemos nos relacionar novamente com Deus. Quando não oramos, amigos, quando nós não oramos, nós estamos dizendo para Deus, para Jesus, que a morte dele foi em vão. Quando nós não nos relacionamos com Jesus, nós estamos dizendo: Deus, esmagar o seu filho foi em vão, eu não me importo. A causa da nossa oração e a causa de nos colocarmos em oração é para continuar a construir um plano. Porque o plano não acabou. Jesus foi para o Pai, mas ele disse que ele voltaria. Só que nós estamos vivendo uma vida totalmente à parte do plano de Deus. Como se isso não importasse. Nós estamos com uma palavra linda, que é uma verdade. A liturgia do ordinário é uma realidade. Só que não tem como eu fazer as minhas coisas e colocar o nome de Deus, porque o plano dele vem antes de nós. Quando nós nascemos, o plano dele já era.
Quando eu estava orando sobre a palavra, me veio à mente a G1. E eu queria ler com vocês a G1. A G1, versículo 2. Amém? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou uma mensagem por meio do profeta Ageu, dizendo: mudei o nome do profeta. Por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam o que tem acontecido com vocês. O que Deus está fazendo aqui, amigos, é convidando eles para fazer um Salmo 139. Se sondem. E agora o Senhor vai começar a sondá-los, que é: vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem, como se vocês os colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: veja o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas e tragam madeira e reconstruam a minha casa. Então eu me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram um pouco para casa, eu o fiz desaparecer com sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas, é por causa de vocês. Vocês quem? Os ocupados. Que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheita. Enviei uma seca sobre os seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo que vocês trabalharam para conseguir. Isso não se parece conosco? Será que de alguma forma isso não se parece conosco nesse tempo? E por mais que a gente veja que o nosso salário não está dando, nós buscamos uma renda extra e não parece que ela some? Quando acaba o mês você fala: velho, cadê o dinheiro? O Senhor está dizendo: vocês não estão construindo a minha casa, vocês não estão engajados com o meu plano. Porque o que está acontecendo aqui? Israel volta para a terra, então eles estão no lugar que o Senhor profetizou que eles iriam voltar. Eles estão no lugar certo, com a palavra certa, mas não estão engajados com o plano. E eles estão construindo uma casa para si e não estão se importando que Deus está morando numa tenda. Que foi o contrário de Davi. Davi, quando leva a presença para o meio, ele chega em casa e fala: como eu posso morar numa casa luxuosa e o Senhor morando naquela tenda? Será que a nossa conduta tem sido de pessoas que amam ao Senhor e ao seu plano? Ou pessoas que estão chamando de ordinário aquilo que é a sua vontade? Será que isso é um ordinário ou é uma distração? Será que você está dando o nome de Deus no seu plano? Ou estamos dando o nome de Deus para o plano dele? Nós nascemos para uma coisa, amigos: para glorificar ao Senhor, para dar glórias ao seu plano, para continuar o que Cristo começou, que é viver uma vida que olha para o Pai. E quando ele olha para o Pai, ele fala: isso é fermento, eu não quero, eu só quero fazer aquilo que o Pai está mandando eu fazer. Quando eu digo isso, eu não estou falando para você largar sua faculdade e virar um missionário integral.
Se o Senhor está falando isso, assim seja. Mas o Senhor pode estar falando, sim, entre nessa faculdade. Sim, não aceite esse emprego. Sim, aceite esse emprego. Toda a nossa conta bancária, todo o nosso extrato bancário aponta para se eu estou louvando ao Senhor e glorificando o seu nome, ou estou vivendo minha própria vida. O último capítulo que eu queria ler com os irmãos, e assim eu vou encerrar, é Salmos 2. Salmos 2 para mim, amigos, é um react. Vocês já viram aquele react do Instagram? Que geralmente é uma pessoa que não sabe criar conteúdo, quem é do marketing sabe, ela não sabe criar conteúdo. Aí ela pega um reels de alguém, ela fica do lado fazendo assim, ó. É isso que está acontecendo aqui. Só que Davi está interagindo. Davi está vendo Deus e Jesus conversando. E ele está fazendo uma reação ao que ele está vendo. E o que Davi está reagindo? Ele está dizendo, por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem tempos com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. O que eles estão dizendo? Vamos quebrar as correntes. Vamos nos libertar da escravidão. Em algumas versões aqui em correntes, está título laços. Alguém tem essa versão aí? Vamos quebrar os laços com o Senhor. Ele está dizendo, eu não quero intimidade, eu não quero isso. Muitas vezes, posso estar falando uma besteira aqui? Muitas vezes, talvez o presidente está dizendo, não está só dizendo, eu não quero esse Jesus aí. Ele está falando, não, esse Jesus aí é massa, mas eu não quero que esse Jesus governe aqui o meu país. E só esse eu não quero que ele governe aqui, me coloca contra o ungido. Só que eu queria tirar um pouco das mãos dos governantes e dizer que uma hora vai chegar, e a hora como se fosse o jovem rico, e o Senhor vai falar, esse plano que você está fazendo não é meu. Tanto quanto ele pode dizer que é dele, quanto ele pode dizer, não é meu. A pergunta é, nós vamos segui-lo nesse momento, ou estaremos fazendo planos inúteis? Porque o jovem rico era muito crente, amigos. Ele cumpria todas as leis, vinha de uma família massa, fazia todos os seus votos, ofertava. Olha que crente massa. Mas quando Jesus falou, me segue, ele disse não. E pasme, Jesus não foi atrás do jovem rico. Não ficou bajulando ele. Não, mas espera aí, se você tocar aqui no Ministério de Louvor, talvez você se encontre no plano. Não, amigos. Jesus estava olhando para o Pai, estava seguindo um plano. E talvez o jovem rico foi crente até o final da vida. Continuou cumprindo seus votos, que massa. E a pergunta é, diante aonde está o seu plano? Em Deus? Ou o seu plano está em você mesmo? Porque vai chegar um momento que vai ficar insustentável. E você vai dizer claramente, não quero. E Romanos 1 vai dizer que Deus entrega você ao próprio coração. E esse já é o juízo. Não existe nada pior do que Deus nos entregar o nosso próprio coração. Esses são seus planos, meus filhos. Siga. Continuando. Davi agora está olhando Deus. O que Deus está fazendo? Aquele que governa os céus ri e zomba deles. Eu ainda não tenho um filho, mas eu fiquei imaginando a minha mãe com meu irmão. Que meu irmão era lindo para fazer isso. Pega a colher para mim, e ele fala, não, desse tamanho. O que um pai naturalmente faz? Vai agora pegar. É isso que Deus está fazendo. Ele está. Vocês estão conspirando contra o meu plano? E o que ele está dizendo? Em sua ira eles o repreendem.
e com sua fúria ele os aterroriza. E ele diz: estabeleci o meu rei no trono, em Sião, em seu santo monte. Ele está dizendo: vocês estão conspirando contra ele, as nações estão conspirando contra o ungido. Eu já estabeleci um rei. Eu não estou ligando para o que vocês estão fazendo, porque antes de vocês eu já era. Onde vocês pisam, eu criei. E aí quem entra na parte do react? Jesus. E aí está dizendo aqui: o rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse. Então Jesus está falando: essa pessoa que está rindo me disse: você é meu filho, e hoje eu te revelo como meu filho. Basta pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará como um cedro de ferro e as despedaçará como vaso de barro. E aí Davi viu essa cena e ele olha para a gente e escreve: portanto, reis, sejam prudentes. Por mais que Davi esteja falando aqui para os reis da terra, eu queria talvez nessa a palavra reduzir isso, e eu falo para os irmãos: portanto, reis, se os seus planos são contra o ungido, sejam prudentes. E a prudência aqui me lembra das 10 virgens, porque tinham as 5 prudentes e as 5 imprudentes. As 5 prudentes carregavam óleo. Nós sabemos que o óleo fala de intimidade, de unção. Já as 5 imprudentes se ocuparam com a vida e tinham pouco óleo. E essa é a advertência do Senhor a Ageu, ao povo em Ageu, que é: vocês estão ocupados, e é por causa de vocês que eu estou segurando. Talvez o desemprego da Bahia está aqui, é por causa de vocês. Talvez é por causa de vocês que isso está acontecendo na sua família, na sua casa. E o que Davi continua dizendo? Aceitem a advertência, governantes da terra. Sirvam ao Senhor com temor. Alegre-se nele com tremor. Sujeitem-se ao filho. Ele está dizendo em algumas versões: beijem o filho. Voltem ao relacionamento com o filho. Obedeçam ao filho. Porque no início eles estão falando: vamos nos libertar da escravidão. E quando nós lemos escravidão, nós pensamos na escravidão caída. A escravidão em que açoutes, saia de perto, você não tem lugar na mesa, você é um escravo. Mas essa não é a escravidão do Senhor. A escravidão do Senhor é: eu estou chamando vocês não servos, mas filhos, vem para a mesa. Então beije o filho. Beije o filho para que ele não se ire. Volte ao lugar do relacionamento. Beije o filho para que ele não se irem e vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende num instante. Felizes são os que nele se refugiam. E aqui eu encerro. O Senhor está nos convidando mais uma vez, amigos, para voltar ao lugar de intimidade, que é o lugar do plano do Senhor. Um plano que, como eu disse, é muito maior do que nós. E esse é um tempo propício onde o Senhor está realinhando essa casa. Está colocando essa casa no prumo. E hoje é um dia onde nós precisamos voltar os nossos olhos ao plano eterno do Senhor. É um dia onde não importa onde você esteja, o rosto do Senhor está aqui. Está falando: beije-me. Beije-me. O convite aos irmãos é o convite à intimidade. O convite aos irmãos é que voltemos os nossos olhos ao plano do Senhor e moldemos toda a nossa vida para que esse plano se realize. E que plano é esse, amigos? Um rei judeu sentado no monte em Sião, governando todas as nações. A nossa vida tem que estar totalmente voltada para esse dia. Viver uma vida não olhando para esse dia vai nos levar a uma condenação.
Salmo 117, se eu não me engano, diz: eu amo ao Senhor, porque Ele se inclina para ouvir o meu clamor. E porque Ele se inclina, eu orarei para sempre. O nosso Senhor se inclina para ouvir a nossa oração. E porque um Deus tão grande se inclina para nos ouvir, então eu vou orar para sempre. Queria que os irmãos colocassem de pé. Queria fazer uma oração com os irmãos. Eu queria que, se de alguma forma você quisesse expressar alguma coisa ao Senhor, de vir na frente, fique à vontade. Mas eu acredito de verdade que hoje é um dia de trombeta. Uma trombeta está tocando, uma trombeta que vai chamar e vai alinhar o povo para um dia específico. Existem 100 milhões de pessoas orando por Israel. Isso nunca aconteceu. Isso conta. Deus falou: eu não me calarei por causa de Sião. E porque Ele não se cala, Ele falou que ia levantar sentinelas que iriam orar por isso nesses dias. Esse é o plano do Senhor, que o seu rei e o seu filho se estabeleçam nesse lugar. Então, como intercessor, nós precisamos fazer esse caminho de volta. O primeiro lugar que recaiu o Espírito foi lá e nos alcançou. E agora nós temos a oportunidade de fazer esse caminho de volta em intercessão. Nós precisamos nos posicionar no plano de Deus. Pai, nós levantamos o Seu nome nesse dia, porque Você é grande, Você é muito maior do que os nossos planos. Nós nos submetemos a Você, nós somos escravos por amor a Você. Nós somos gratos por tudo que Você fez por nós. Mas nos dê mais fome por Você, Deus. Alinha o nosso coração. Nós estamos cansados de viver uma vida confortável em nossas casinhas. Nós estamos cansados de construir o nosso império, Deus. Nós nos submetemos ao Seu senhorio, Deus. Nós não queremos fazer planos contra Você, mas nós queremos nos render ao Seu plano. Qual é a sua opinião sobre a Casa Farol, Deus? Qual é a sua opinião sobre a nossa faculdade? Qual é a sua opinião sobre o nosso trabalho? Nós queremos ouvir a Sua voz, Deus. Nós nos cansamos de fazer muitas coisas sem Você. Nós nos submetemos a Você, Espírito Santo, porque Você nos aponta a Cristo. Você nos aponta aquilo que nosso Yeshua está orando. E nós queremos orar a oração de Jesus. Nós estamos cansados de fazer nossas orações pelos nossos planos. Nós queremos orar aquilo que Você está orando, Jesus. E só Você, Espírito Santo, pode fazer isso. Então recaia mais uma vez sobre nós. Nós dependemos de Você, Espírito. Essa casa depende de Você. Nós queremos Te ouvir e obedecer nesse lugar. Ouvir e obedecer, porque a obediência é o sacrifício que Te honra. Então ilumina o nosso interior. Mude as coisas de lugar em nós, para que possamos encontrar a dracma, aquilo que foi perdido, e que possamos fazer um banquete, porque aquilo que foi perdido agora foi achado. Levante intercessores nesse lugar, homens que vão ter uma vida intensa, firmes e constantes diante de Você. Nós nos submetemos àquilo que está acontecendo nas regiões celestiais, e nós nos unimos aos anjos. Ó Senhor, recaia sobre nossas crianças nesses dias, porque Você disse que elas profetizariam, e essa casa se submete àquilo que Você está entregando a elas. Levantamos o Seu nome aqui. O Seu nome é muito maior que os nossos projetos, Deus. Voltamos os nossos olhos a Você e pedimos mais fome, mais fome. Nós queremos ser mudados por Você. Mais fome,
Mas fome muda a nossa direção, converte o nosso olhar a você, porque sabemos que todos os homens que olharam para você nunca mais foram o mesmo. Todos os homens que viram a sua glória deram a vida para que você se assentasse em Sião. Mostra-nos a sua glória.